Se você está endividado ou endividada, pode ter certeza que não é a única pessoa. Segundo uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o Brasil tem o maior percentual de famílias endividadas desde o início da série histórica, em janeiro de 2010. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o economista João Gondim. Muito bom dia para você, João. Muito bom dia, Tiara. Um prazer estar aqui mais uma vez com vocês da TV Pai Eterno. Bora lá. Ai, que bom. Olha só, João, a primeira dúvida é a seguinte: tem algum motivo por que tantos brasileiros estão endividados? Isso tem uma explicação bastante simples, né? Com essa inflação tão exacerbada que a gente vem vivendo, é impossível que o poder de consumo, né, ou seja, a renda das pessoas, acompanhe essa inflação nessa velocidade, né? Lembrando que aquela correção que a gente tem todos os anos do salário mínimo, ela é pretérita, né? Ela corrige o que já foi, ela não corrige o que está acontecendo agora no momento. E aí você soma esse fator, né, que as pessoas estão perdendo o poder de compra, né? Já vem continuando isso já há algum tempo. Ao fato de que as pessoas têm um hábito muito ruim, que é de parcelar contas no cartão que ela tem todos os meses, como combustível, supermercado. Então, você soma as duas coisas, você tem uma bomba orçamentária que vai estourar e está estourando, e a prova disso é essa pesquisa, que mostra que as pessoas aumentaram o endividamento. Por quê? Se você tem perda de renda, né, perda do poder de compra da renda associado a esse parcelamento, né? Então, no mês seguinte, você tem as mesmas despesas do mês anterior, acrescido da parcela do mês anterior. Então, realmente é uma situação que é insustentável. João, a pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo revelou que lá em 2010, o percentual de endividados era de 58%. Hoje é de 77,7%. A pandemia, na sua opinião, pode ter feito esse número aumentar, já que tantas pessoas perderam o emprego? Olha, existem vários fatores que a pandemia impactou, né? Existem aquelas pessoas que perderam, como você mesmo disse, perderam a renda e aí, naturalmente, não tendo como se manter, vão recorrer a crédito, a cheque especial, a financiamento, a consignado, por aí vai. Existem essas pessoas, mas também tem um fator mais macroeconômico, que é o impacto da pandemia na inflação, né? Logo em seguida no aumento da taxa de juros, porque para conter essa inflação que veio aí a galope, o governo recorre à política monetária mais, digamos assim, mais eficiente, entre aspas, que a gente tem hoje para conter a inflação, que é aumentar a taxa de juros. Então, existe uma reação em cadeia, né? Você tem aquele impacto direto, sim, mas o grande impacto, né, o verdadeiro impacto, está no âmbito macroeconômico, né? Quando a gente pega o todo. E aí a pandemia impactou, sim, na inflação e automaticamente isso afetou o poder de compra do brasileiro. Na sua opinião, qual que é o melhor jeito aí de quitar as dívidas e sair dessa estatística negativa? Planejamento financeiro, pessoal, né? Acho que a melhor saída é, sem sombra de dúvidas, essa, né? A ideia de você preparar o seu orçamento, você entender o seu orçamento, antever aquilo que você quer fazer com o seu dinheiro, que você precisa fazer com o seu dinheiro, e começar a se preparar agora, é a melhor de todas saídas para você não se endividar, né? Para sair da dívida, o que eu sugiro? Você priorizar as dívidas que têm taxas de juros mais altas, mas, acima de tudo, entender o motivo pelo qual você se endividou. Por exemplo, imagine uma pessoa que não tem nenhuma reserva de liquidez, a famosa reserva de emergência, né? E essa pessoa perde renda. Se ela não se preparou, o problema não foi porque ela perdeu a renda, foi porque ela não se planejou para uma eventual perda de renda. Tá? Então, se você fica só apagando incêndio, né, você automaticamente vai só mudar a cara da dívida, vai carregar isso por vários anos. Então, a ideia principal é: entenda o motivo pelo qual você se endividou, trate o sintoma da doença, que é a dívida em si, mas também trate a doença, que é a razão pela qual você vem se endividando há tanto tempo. Enquanto você ficar incorrendo nos mesmos erros, recorrendo aos mesmos comportamentos, parcelando compras que você tem todos os meses, não planejando as coisas que você quer realizar no seu projeto de vida financeiro, você automaticamente vai se endividar. João, alguns economistas falam que se a gente começar a anotar tudo que vai gastando, hoje gastei, por exemplo,
R$ 100 com combustível, hoje almocei fora, R$ 20. Na sua opinião, isso serve realmente para controlar as dívidas quando a pessoa passa a anotar realmente o que gastou, o que está entrando? Tiara, esse é um grande engodo, um grande engano. Anotar gastos não serve para absolutamente nada. Lembrando que antes de ser economista, eu sou planejador financeiro pessoal. Eu tenho uma empresa que trabalha ajudando pessoas a se organizarem financeiramente, né? Então, essa história de anotar gasto é como se você estivesse dirigindo um carro olhando somente no retrovisor. Você só está olhando o que ficou para trás. E isso não vai mudar o caminho, serve como uma referência. Né? Eu costumo dizer o seguinte: mais importante do que olhar no retrovisor, até pela dimensão disso no carro, é olhar para o para-brisas, é olhar para onde você quer ir. E a partir daí, você olhar no retrovisor para se manter dentro da rota. Para ficar mais simples de entendimento. Você tem que definir metas para todos os seus gastos. Existem ferramentas que você pode utilizar para poder se organizar em relação a isso. Mas você vai definir metas para os seus gastos e o anotar, ele entra para te colocar dentro da meta. Ele entra para te permitir enxergar. Eu estou acima, eu estou aquém. Exemplo, eu vou definir uma meta de gastar R$ 200 por final de semana. Né? Então, são R$ 800 por mês, em média, vamos arredondar. E se você vai anotando os gastos, você vai olhando ali, olha, eu estou com 400, já gastei 500, estou perto do final do mês, ainda tenho R$ 300 para gastar. Vai e gasta. Né? Meta é meta, não é para dobrar a meta quando não se atinge a meta. Então, a ideia é você se manter dentro daquilo que você determinou através do anotar de gastos. Do contrário, se você só anota, é uma grande bobagem. É como se fosse um placebo. Você toma aquele comprimido de farinha achando que vai melhorar. Às vezes o sintoma, aquele desconforto de achar que você está completamente descontrolado, passa. Mas a doença continua ali e ela vai cobrar a conta. João, vou te confessar que quando eu te fiz essa pergunta, eu não sei se a vontade foi de rir ou de chorar, porque eu passei a fazer isso, anotar, e quando você foi explicando realmente o verdadeiro sentido, eu percebi o seguinte: anotar não fez sair do vermelho, não fez economizar, não fez realmente nada disso. Agora eu acho que eu aprendi que esse negócio de anotar o que foi, não adianta, a gente tem que começar mesmo a anotar os planos, né, as metas, como você bem disse. Exatamente, é você definir metas e usar o anotar para se manter dentro da meta, para ir medindo aonde você está. Anotar por anotar não vai mudar nada. Eu acho que aqui no estúdio não era só eu que fazia isso não, viu? Porque todo mundo em geral aqui riu, balançou a cabeça de forma negativa. Eu acho que estava todo mundo agindo de forma errada. Mas enfim, deixa eu mudar um pouquinho esse foco nosso, porque eu quero saber a sua opinião com relação à previsão para esse ano na economia. É diminuir esse percentual ou você acha que a gente pode terminar o ano de 2022 ainda mais endividados? Olha, vamos lá. Primeiro fator, né, que é a questão da inflação, que leva a essa redução do poder de compra das pessoas, ela tende a arrefecer esse ano, sim. Não pelo motivo que a gente gostaria, mas porque haverá um aumento ainda considerável da taxa de juros. Nos Estados Unidos, está tendo um movimento também inflacionário considerável, muito alto para os padrões americanos. Isso automaticamente vai fazer com que o Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, aumente a taxa de juros. Se ele aumenta a taxa de juros lá, migra-se capital do Brasil para os Estados Unidos, para investir nos Estados Unidos, porque é uma economia muito mais estável. Para impedir que isso aconteça, aumenta-se também a taxa de juros no Brasil. Então, esse aumento que a gente vai presenciar nos próximos meses, né, nas reuniões do Copom, vai fazer com que a inflação seja restrita abruptamente. Então, essa questão da inflação, ela tende a arrefecer. Por outro lado, esse aumento da taxa base de juros vai fazer com que o preço dos financiamentos aumente. Então, aquela pessoa que está endividada em decorrência de problemas orçamentários, naturalmente ela vai ver, quando eu falo orçamentário, é aqueles gastos do mês a mês, etc. Naturalmente ela vai ver uma mudança nos preços, eles vão parar de subir tão drasticamente. Né? Em paralelo, aquela pessoa que vai recorrer a financiamentos esse ano, certamente vai pagar taxas bastante elevadas à medida que a taxa base de juros vai aumentando. Então, é difícil a gente fazer previsão. Na faculdade de economia, a gente aprende que o economista é aquele que faz uma previsão no começo do ano
e cria uma teoria no final do ano para explicar por que que ela não deu certo. É o bom senso, Mas, né, realmente. mas isso deve acontecer, isso já está acontecendo, na verdade, né? Agora, vale lembrar que esses eventos, eles são cíclicos, né? Então, a gente tem momentos de alta de taxa de juros, alta de inflação, depois aquilo abaixa. Então, é segurar firme, tentar passar por isso com planejamento. Fatalmente, você consegue passar por isso da melhor forma possível. Tá certo. Nós falamos agora, então, com o economista João Gondim. Muito obrigada, viu, por dividir um pouco do seu conhecimento aqui conosco. Obrigada. Muito obrigado, Tiara. Muito obrigado a todos os telespectadores. Tenham todos um bom dia e fiquem com Deus. Até lá.